Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como sempre, é um prazer ter vocês aqui no canal com o intuito de aprender sobre Jeová. Nesse vídeo de hoje estaremos considerando o estudo da Sentinela da semana 20 a 26 de junho, o estudo número 17. Então, vamos para o nosso vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa sempre continuar nos abençoando. No vídeo de hoje, como dito, a gente vai considerar o estudo 17, que tem o tema Mães, aprendam com o exemplo de Eunice. Então vai ser um estudo muito valioso, né? Principalmente para as mães, ao educar, inculcar no filho o valor que é de servir a Jeová. Fique conosco até no final desse vídeo. Como dito nos comentários, no final do vídeo, eu vou estar explicando rapidamente a minha fala em joias espirituais. Se os irmãos não sabem o que é, fique até o final do vídeo, com certeza vocês também vão achar muito interessante. Então vamos para o nosso vídeo, estudo da Sentinela. Mães, aprendam com o exemplo de Eunice. Então o texto temático é Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, que em parte diz: Não abandone a instrução da sua mãe, pois é uma linda coroa de flores para a sua cabeça e um belo adorno para o seu pescoço. O que veremos nesse estudo? Neste estudo vamos ver como as mães cristãs podem aprender com o exemplo de Eunice, a mãe de Timóteo, e como elas podem ajudar seus filhos a conhecer, amar a Jeová. Então, iniciando, vamos ler o 1 e o 2. A Bíblia não fala como foi o batismo de Timóteo, mas não é difícil imaginar como sua mãe, Eunice, se sentiu naquele dia. Imagine Eunice com os olhos brilhando de orgulho, enquanto Timóteo está dentro da água, prestes a se batizar. Ela sorri enquanto Lloyd, a avó de Timóteo, fica bem pertinho dela. Eunice segura a respiração enquanto Timóteo está sendo coberto pelas águas. E quando ela levanta, com um sorriso no rosto, ela não consegue mais segurar as lágrimas. Eunice teve muitos desafios, mas ela conseguiu ensinar seu filho a amar a Jeová e a Jesus. Que desafios ela teve que vencer? Timóteo foi criado num lar dividido em sentido religioso. Seu pai era grego e sua mãe e sua avó eram judias. Provavelmente, quando Timóteo ainda era adolescente, Eunice e Lloyd se tornaram cristãs, mas o pai dele não. Qual seria a escolha de Timóteo? Ele já tinha idade suficiente para tomar a própria decisão. Será que ele escolheria seguir a religião do pai? Ou continuaria seguindo as tradições dos judeus? Ele aceitaria ser um discípulo de Cristo? Então, fazendo a pergunta dos parágrafos 1 e 2, a parte A, quem era Eunice e que desafios ela enfrentou como mãe? Então, apenas lembrando que o objetivo aqui desse vídeo é de trazer as respostas chaves, somente as chaves. Cada parágrafo tem seu conteúdo e cada irmão vai elaborar o seu comentário. Mas vamos trazer somente as respostas chaves, ok? Então, repetindo a pergunta, quem era Eunice e que desafios ela enfrentou como mãe? Então, Eunice era mãe de Timóteo. E qual foi os desafios? Bem, Timóteo ele foi criado num lar dividido, em sentido religioso. E seu pai era grego. E sua mãe e sua avó eram judias. Provavelmente, quando Timóteo ele era adolescente, Eunice e Lloyd se tornaram cristãs, mas o pai dele não. Então, qual seria a escolha de Timóteo? Pergunta parte B. Descreva a imagem da capa. Então, a imagem da capa retrata muito bem, né, a mãe de Timóteo, Eunice e a sua avó, Lloyd. Elas estão muito felizes e orgulhosas ao ver Timóteo se batizar.
E com certeza essa é uma emoção que muitas mães já passaram, né? De ver seus filhos se batizando, se emergindo. Com certeza é o dia mais importante de nossas vidas. Leitura do 3. As mães cristãs amam muito suas famílias. O que elas mais querem é ajudar seus filhos a ter uma amizade forte com Jeová. Com certeza, Jeová dá muito valor a todo esse esforço. E Jeová tem ajudado muitas mães a ensinar a verdade a seus filhos. Pergunta do parágrafo 3. De acordo com Provérbios 1, 8 e 9, o que Jeová pensa de todo o esforço que as mães fazem para ensinar seus filhos? Então a resposta-chave é: com certeza, Jeová dá muito valor a todo esse esforço. Vamos fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e o 9. Escute, meu filho, a disciplina do seu pai, e não abandone a instrução da sua mãe, pois são uma linda coroa de flores para a sua cabeça e um belo adorno para o seu pescoço. Então, com certeza, esse texto aí mostra a importância da mãe em dar instrução ao filho e a recompensa que o filho terá se ouvir tanto a instrução de sua mãe como a disciplina do seu pai. Leitura do 4. Mas é claro que as mães ficam preocupadas, se perguntando se os filhos vão servir a Jeová, assim como Timóteo. Afinal de contas, os pais sabem quanta pressão os filhos sofrem no mundo de Satanás. Além disso, muitas mães criam os filhos sozinhas ou com um marido que não serve a Jeová. Por exemplo, uma irmã chamada Christine diz: Meu marido sempre foi um pai bondoso e muito amoroso com a família, mas ele não queria de jeito nenhum que os nossos filhos se tornassem testemunhas de Jeová. Ao longo dos anos, eu chorei muito pensando se os nossos filhos algum dia serviriam a Jeová. Pergunta: que desafios algumas mães enfrentam hoje? Então a resposta-chave é: muitas mães criam os filhos sozinhas ou com um marido que não serve a Jeová. Então essa é a resposta-chave. Leitura do 5. Se você é mãe, você pode ajudar seus filhos a amar e a servir a Jeová, assim como Eunice fez. Neste estudo, vamos ver como você pode imitar o exemplo dela e ensinar seus filhos pelo que você fala e faz. Também veremos como Jeová pode te ajudar. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Resposta-chave é: vamos ver como você pode imitar o exemplo dela e ensinar seus filhos pelo que você fala e faz. Também veremos como Jeová pode te ajudar. O primeiro subtítulo que teremos é: ensine seus filhos pelo que você fala. Então vamos para a leitura do 6. Quando Timóteo era criança, Eunice fez seu melhor para ensinar para ele os escritos sagrados, de acordo com a religião dos judeus. É claro que o conhecimento dela era limitado, porque ela ainda não sabia nada sobre Jesus. Mesmo assim, o que Timóteo aprendeu das Escrituras seria uma boa base para ele se tornar cristão. Será mesmo que ele se tornaria um cristão? Timóteo já tinha idade para fazer sua escolha, mas com certeza Timóteo foi persuadido a crer em Jesus, em parte por causa do que Eunice ensinou para ele. Eunice deve ter ficado muito feliz por conseguir ensinar a verdade para seu filho, apesar dos desafios. O nome Eunice veio de uma palavra que significa conquistar, e podemos dizer que ter ajudado seu filho a amar Jeová foi realmente uma grande conquista. Pergunta: de acordo com 2 Timóteo 3, 14 e 15, o que ajudou Timóteo a se tornar cristão? A resposta-chave é: mas com certeza, Timóteo foi persuadido a crer em Jesus, em parte por causa do que Eunice ensinou para ele. Vamos fazer a leitura então agora do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e o 15.
Você, porém, continue nas coisas que aprendeu e foi persuadido a crer, pois você sabe de quem as aprendeu, e desde a infância conhece os Escritos Sagrados, que podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, aqui de maneira simples, mostra que realmente Timóteo, ele desde criança foi ensinado pela sua mãe, e isso fez com que ele fosse persuadido a crer e conhecesse os Escritos Sagrados. E isso foi benéfico para ele. Leitura do 7. O batismo de Timóteo foi um passo muito importante na vida dele, mas Eunice ainda se preocupava com seu filho. Como será que ele usaria o resto de sua vida? Ele escolheria amigos que o levariam a fazer coisas erradas? Iria estudar na cidade de Atenas e aceitar os ensinamentos dos filósofos? Ou será que ele iria desperdiçar o seu tempo, energia e juventude correndo atrás de dinheiro? Eunice não podia tomar decisões pelo seu filho, mas ela podia ajudá-lo. Como? Ela podia trabalhar duro para ensinar seu filho a amar Jeová e a ser grato por tudo que Jeová e Jesus tinham feito para ajudar a família. Os pais cristãos que ensinam sozinhos seus filhos não são os únicos que enfrentam esses desafios. Mesmo quando o casal está na verdade, pode ser difícil tocar o coração dos filhos para que eles sirvam a Jeová. O que os pais podem aprender do exemplo de Eunice? Pergunta do parágrafo 7. O que Eunice podia fazer para ajudar Timóteo depois do batismo? A resposta-chave é: ela podia trabalhar duro para ensinar seu filho a amar Jeová e a ser grato por tudo que Jeová e Jesus tinham feito para ajudar a família. Leitura do 8. Estude a Bíblia com seus filhos. Jeová quer que as esposas ajudem seus maridos cristãos a ensinar a verdade aos filhos. Uma maneira de fazer isso é por apoiar a noite de adoração em família. Fale sobre o estudo em família com empolgação e pense em maneiras de tornar esse momento ainda mais agradável. Talvez você possa ajudar o seu marido a criar um projeto de estudo. Além disso, pode ser que um de seus filhos já tenha idade suficiente para ter o próprio estudo no livro, seja feliz para sempre. Nesse caso, você e seu marido podem trabalhar juntos para dirigir o estudo dele. Pergunta do parágrafo 8. Como uma mãe pode ajudar o marido cristão a ensinar os filhos sobre Jeová? Então aqui, meus queridos irmãos, temos bastante respostas chaves. Então, você pode selecionar uma e dar o seu comentário. Então, a primeira, uma maneira de fazer isso é por apoiar a noite de adoração em família. Fale sobre o estudo em família com empolgação e pense em maneiras de tornar esse momento ainda mais agradável. Então, essa é uma. Segunda, talvez você possa ajudar o seu marido a criar um projeto de estudo. Além disso, pode ser que um dos seus filhos já tenha idade suficiente para ter o próprio estudo no livro. Seja feliz para sempre. Leitura do 9. Algumas mães precisam dirigir o estudo da Bíblia para seus filhos. Isso pode acontecer porque elas criam os filhos sozinhas, ou porque o marido não está na verdade. Se esse é o seu caso, você não precisa ficar ansiosa demais. Jeová vai te ajudar. Use as ferramentas de ensino da organização para estudar a Bíblia com seus filhos. Você também pode perguntar para alguns pais mais experientes como eles usam essas ferramentas na adoração em família. Ore a Jeová e peça que ele te ajude a conhecer bem o coração dos seus filhos e a entender o que eles sentem e pensam. Talvez você possa perguntar para eles: qual é a sua maior dificuldade na escola? Perguntas assim podem levar a uma boa conversa. Pergunta do parágrafo 9. O que pode ajudar uma mãe que cria os filhos sozinhas na verdade? Então a resposta-chave é: primeira coisa é que Jeová vai ajudar. Isso é fato. Use as ferramentas de ensino da organização para estudar a Bíblia com seus filhos. Você também pode perguntar para alguns pais mais experientes como eles usam ferramenta na adoração em família. E ore a Jeová e peça que ele te ajude a conhecer bem o coração dos seus filhos e a entender o que eles sentem
e pensam. Leitura do 10. Aproveite cada oportunidade para ensinar seus filhos sobre Jeová. Fale sobre Jeová e sobre tudo de bom que ele já fez por você. Isso é muito importante, principalmente se, assim como Cristine, citada antes, algo impede você de estudar a Bíblia com seus filhos. Ela diz: Eu tinha poucas oportunidades de falar sobre Jeová com meus filhos. Por isso, eu aproveitava qualquer ocasião que surgisse. Quando íamos caminhar ou andar de canoa, eu sempre aproveitava para falar sobre a criação de Jeová e sobre assuntos espirituais. E quando meus filhos ficaram mais velhos, eu incentivei todos eles a estudar a Bíblia por conta própria. Além disso, é muito importante falar de modo positivo sobre a organização de Jeová e os irmãos da congregação. Não fique falando mal dos anciãos. O que você fala sobre os anciãos vai determinar se os seus filhos vão procurar a ajuda deles ou não quando precisarem. Pergunta do parágrafo 10. O que mais você pode fazer para ajudar seus filhos a aprender sobre Jeová? A resposta-chave é: aproveite cada oportunidade para ensinar seus filhos sobre Jeová. Fale sobre Jeová e sobre tudo de bom que ele já fez por você. E é muito importante falar de modo positivo sobre a organização de Jeová e os irmãos da congregação. Não fique falando mal dos anciãos. Leitura do 11. Contribua para a paz na sua casa. Sempre que puder, mostre ao seu marido e a seus filhos o quanto você os ama. Fale com seu marido de modo bondoso e respeitoso e ensine os seus filhos a fazer o mesmo. Assim você cria um ambiente pacífico e fica mais fácil ensinar seus filhos sobre Jeová. Veja o exemplo de Joseph, que serve como pioneiro especial na Romênia. O pai dele fez tudo o que pôde para que ele, seus irmãos e sua mãe não servissem a Jeová. Joseph diz: Minha mãe se esforçava bastante para termos paz em casa. Quanto mais meu pai tentava dificultar as coisas, mais minha mãe agia com bondade. Quando ela via que não estávamos respeitando e obedecendo nosso pai, ela conversava com a gente sobre Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Daí ela falava sobre as boas qualidades que ele tinha e nos ajudava a ver por que era importante respeitá-lo e amá-lo. Graças a isso, nós conseguimos ter paz dentro de casa. Pergunta do parágrafo 11. De acordo com Tiago 3,18, por que é importante contribuir para a paz em casa? Resposta-chave. Assim, você cria um ambiente pacífico e fica mais fácil ensinar seus filhos sobre Jeová. Vamos fazer a leitura do livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18. Além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. Muito bem, dando continuidade, vamos passar para o segundo subtítulo: Ensine seus filhos pelo que você faz. Então vamos fazer a leitura do 12. Eunice deu um bom exemplo para Timóteo. Ela ensinou a Timóteo que a verdadeira fé envolve ação. Timóteo com certeza viu que as ações de sua mãe eram movidas pelo forte amor que ela tinha por Jeová. E ele conseguia ver que sua mãe era feliz justamente porque servia a Jeová. Que impacto o exemplo de Eunice teve na vida de Timóteo? Como o próprio apóstolo Paulo mencionou, Timóteo tinha uma forte fé, assim como sua mãe. E isso não era coincidência. Timóteo viu o exemplo de Eunice e decidiu imitá-la. Da mesma forma, muitas mães, apenas pelo exemplo, conseguiram ensinar seus filhos a amar Jeová. Você pode fazer o mesmo. Como? Então, primeiro vamos para a pergunta do parágrafo 12. De acordo com 2 Timóteo 1,5, que impacto o exemplo de Eunice teve na vida de Timóteo? Então, a resposta-chave é: como o próprio apóstolo Paulo mencionou, Timóteo tinha uma forte fé, assim como sua mãe. E isso não era coincidência. Timóteo viu o exemplo de Eunice e decidiu imitá-lo. Da mesma forma, muitas mães, apenas pelo exemplo, conseguiram ensinar seus filhos a amar a Jeová. Vamos fazer então agora a consideração do texto
de 2 Timóteo 1:5. Passa a nos dizer assim: pois eu me recordo da sua fé sem hipocrisia, fé que houve primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e que estou certo, há também em você. Então o texto lido corrobora exatamente o que o parágrafo 12 vem mostrando. Timóteo, ele foi impactado, pela fé que tanto a sua avó como sua mãe tinha. Isso com certeza foi significativo na vida dele adulto. Vamos passar para o 13, leitura. Coloque sua amizade com Jeová em primeiro lugar. Como a maioria das mães, você faz muitos sacrifícios e você abre mão do seu tempo, dinheiro, sono e outras coisas para cuidar das necessidades físicas dos seus filhos. Mesmo com tanto para fazer, você precisa separar um tempo para fortalecer sua amizade com Jeová. Sempre ore a Jeová, faça seu estudo pessoal da Bíblia e assista às reuniões. Dessa forma, você vai fortalecer sua amizade com Jeová e dar um bom exemplo para sua família e para os outros. Pergunta do parágrafo 13. Por que uma mãe precisa dar prioridade à sua amizade com Jeová? Resposta-chave é: você vai fortalecer sua amizade com Jeová e dar um bom exemplo para sua família e para os outros. Então essa é a resposta-chave. Leitura do 14:15. Alguns jovens aprenderam a amar Jeová e a confiar nele por observar o exemplo de suas mães. Veja alguns exemplos. Leane, filha de Cristine, diz: a gente não podia estudar a Bíblia quando meu pai estava em casa, mas minha mãe era muito fiel e sempre assistia às reuniões. Não sabíamos muito sobre a Bíblia, mas tínhamos uma fé forte por causa do exemplo dela. Nós percebemos que as testemunhas de Jeová tinham a verdade muito antes de começarmos a assistir às reuniões. Uma irmã chamada Maria tinha um pai muito opositor que não gostava nem um pouco quando a família ia às reuniões. Ela diz: minha mãe é uma das irmãs mais corajosas que já conheci. Quando eu era criança, às vezes eu não fazia algumas coisas porque ficava com medo do que as pessoas iam dizer. Mas ver a coragem da minha mãe e como ela sempre colocava Jeová em primeiro lugar na vida, me ajudou a vencer o medo do homem. João tinha um pai que proibia a família de falar sobre coisas espirituais em casa. Ele conta: uma das coisas que mais me marcou foi que minha mãe estava disposta a abrir mão de tudo para agradar meu pai, mas a única coisa que ela nunca faria era deixar de servir a Jeová. Pergunta do parágrafo 14:15. O que você aprendeu com o exemplo de Leane, Maria e João? Então, como observado, é uma resposta pessoal. O que eu pude aprender com esses exemplos é que todos esses jovens, a fé que eles tiveram e construíram ao longo do tempo foi simplesmente devido à atitude de suas mães. Então podemos notar que a mãe, com certeza, ela faz toda a diferença na disciplina, na instrução, na educação espiritual dos seus filhos. Leitura do 16. Mães, lembre que o seu exemplo pode ter um impacto muito grande na vida de outras pessoas. Como assim? Veja como o exemplo de Eunice marcou o apóstolo Paulo. Ele escreveu que a fé sem hipocrisia de Timóteo veio de Eunice. Mas quando foi que o apóstolo Paulo percebeu que Eunice tinha uma forte fé? Provavelmente em sua primeira viagem missionária, quando ele conheceu Lóide e Eunice em Listra. Talvez ele tenha ajudado essas mulheres a se tornarem cristãs. Pense bem. Paulo escreveu a Timóteo só 15 anos mais tarde, e ele ainda lembrava da forte fé de Eunice e via essa irmã como um exemplo a ser seguido. O exemplo de Eunice encorajou muito o apóstolo Paulo e também muitos cristãos que viviam naquela época. Se você tem que criar seus filhos sozinha, ou se seu marido não está na verdade, lembre-se disto. O seu exemplo de fé fortalece muito os irmãos. Pergunta do parágrafo 16. O exemplo das mães cristãs pode ter que impacto sobre os outros?
Então a resposta-chave é: Eunice marcou o apóstolo Paulo. Ele escreveu que a fé sem hipocrisia de Timóteo veio de Eunice. E mais abaixo diz assim: Paulo escreveu a Timóteo só 15 anos mais tarde, e ele ainda lembrava da forte fé de Eunice e via essa irmã como exemplo a ser seguido. Eunice encorajou muito o apóstolo Paulo e também muitos cristãos que viviam naquela época. Leitura do 17. Mas, e se, apesar de todos os seus esforços, seu filho não se interessar por coisas espirituais? Lembre-se que ensinar um filho leva tempo. Como mostra a imagem, quando você planta uma semente, você não tem certeza se ela vai ou não se tornar uma árvore que dá frutos. Mesmo assim, você continua regando essa planta e faz a sua parte para que ela cresça. Da mesma forma, às vezes você pode se perguntar se seus esforços estão fazendo a diferença na vida de seu filho. Você não sabe se ele vai servir a Jeová ou não, mas se continuar dando o seu melhor para ajudar seu filho a conhecer a verdade, você pode ajudá-lo a crescer espiritualmente. Pergunta do parágrafo 17. O que você pode fazer se perceber que seu filho não mostra interesse em coisas espirituais? A resposta-chave é: lembre-se que ensinar um filho leva tempo. Às vezes, você pode se perguntar se seus esforços estão fazendo a diferença na vida de seu filho. Você não sabe se ele vai servir a Jeová ou não, mas se continuar dando o seu melhor para ajudar seu filho a conhecer a verdade, você pode ajudá-lo a crescer espiritualmente. E a gravura mostra exatamente isso, né? Que ensinar um filho a amar a Jeová leva tempo. Então, não desista. Então, na gravura, na parte de cima, mostra a plantação, né? Uma plantinha, primeira semente, rega e depois dá o fruto. E na parte de baixo não é diferente com nossos filhos. A gente ensina, educa quando criança, quando adolescente, vai crescendo. E no final, a alegria maior de ver nossos filhos sendo batizados. Passando para o parágrafo 18, terceiro subtítulo: Confie na ajuda de Jeová. Leitura: Jeová já ajudou muitos jovens a se tornarem amigos dele. E se seu filho realmente quiser, Jeová também pode ajudá-lo a crescer espiritualmente. Mesmo se você achar que seu filho não tem tanto interesse na verdade, Jeová não vai deixar de amá-lo. Quando ele mostrar o mínimo interesse em servir a Jeová e a disposição correta de fazer isso, Jeová vai estar ali, pronto para estender a mão para ele. Ele também pode ajudar você a dizer a coisa certa, exatamente no momento em que seu filho precisar ouvir. Jeová também pode usar um irmão ou uma irmã da congregação para dar atenção a seu filho. E, mesmo quando seu filho se tornar adulto, Jeová pode fazer com que ele se lembre de alguma coisa que você ensinou quando era mais novo. Com certeza, Jeová vai te abençoar muito se você continuar ensinando seus filhos por palavras e ações. Pergunta do parágrafo 18. Como Jeová pode ajudar seus filhos a progredir espiritualmente? Então, nesse parágrafo também temos várias respostas-chave. Então, os irmãos podem selecionar melhor e fazer seu comentário. Então, a primeira: quando ele mostrar o mínimo interesse em servir a Jeová e a disposição correta de fazer isso, Jeová vai estar ali pronto para estender a mão para ele. Então essa é a primeira. A segunda: ele também pode ajudar você a dizer a coisa certa exatamente no momento que seu filho precisar ouvir. A terceira: Jeová também pode usar um irmão, uma irmã da congregação para dar atenção a seu filho. E a quarta: e mesmo quando seu filho se tornar adulto, Jeová pode fazer com que ele se lembre de alguma coisa que você ensinou quando era mais novo. Leitura do 19. O amor que Jeová sente por você não depende das escolhas que seus filhos fazem. Jeová te ama porque você ama ele. Se você cria seus filhos sozinha, Jeová promete que vai ser um pai para seus filhos e um protetor para você. Não tem como saber se seus filhos vão servir a Jeová ou não. Mas se você continuar confiando na ajuda de Jeová e fazendo o seu melhor, com certeza você vai ter a aprovação dele.
Pergunta do parágrafo 19. Porque você pode ter certeza de que tem o amor e a aprovação de Jeová? Resposta-chave. O amor que Jeová sente por você não depende das escolhas que seus filhos fazem. Jeová te ama porque você ama Ele. E se você continuar confiando na ajuda de Jeová e fazendo o seu melhor, com certeza você vai ter a aprovação dele. Então agora vamos para as perguntas de recapitulação, né? Que faz um resumo geral do nosso estudo. Então a primeira, como uma mãe pode ensinar seus filhos pelo que diz? Geralmente as respostas são bem simples e fáceis, né? Por exemplo, a resposta dessa pergunta se encontra nas palavras em negrito, por exemplo, no parágrafo 8, lá diz, né, estude a Bíblia com seus filhos. No parágrafo 10, aproveite cada oportunidade para ensinar seus filhos sobre Jeová. No parágrafo 11, contribua para a paz na sua casa. Então são coisas que quando dita, né, falada, feita da maneira correta, vai surtir um bom efeito nos seus filhos. A segunda pergunta, como uma mãe pode ensinar seus filhos pelo que faz? Bem, a principal resposta para essa pergunta está no parágrafo 13, né? Coloque sua amizade com Jeová em primeiro lugar. Você vai fortalecer sua amizade com Jeová e dar um bom exemplo para a sua família e para os outros. Então, quando uma mãe faz isso, ela com certeza ensina seus filhos também a amar a Jeová. Terceira pergunta, como uma mãe pode confiar na ajuda de Jeová? A resposta para essa pergunta se encontra no parágrafo 18, na qual a gente acabou de considerar. Então, são as mesmas respostas do parágrafo 18, são as respostas-chaves. Então, agindo daquela maneira lá, confiando exatamente o que Jeová pode fazer pelos seus filhos, a mãe vai estar demonstrando uma confiança em Jeová e isso também vai ser benéfico para o filho. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo. Talvez os irmãos devem ter percebido que eu estou meio rouco, mas graças a Deus Jeová abençoou e a gente conseguiu considerar até o final do estudo. Com certeza foi um estudo maravilhoso e dá uma esperança maravilhosa para as mães, né, que talvez lutem com essa dificuldade de inculcar nos filhos, né, o ensinamento de Jeová, de Jesus. A gente sabe que o mundo não está nada fácil e à medida que passa, o tempo passa, cada dia fica pior. Então, realmente, educar nossos filhos nos ensinos de Jeová não é fácil. Então, não só as mães, né, mas os pais também precisam zelar muito pela sua espiritualidade, para que assim possam demonstrar para seus filhos que eles também precisam confiar em Jeová. Então, como eu havia prometido, eu vou falar bem rapidamente sobre a citação que eu usei em Joias Espirituais dessa semana. Ali, em dado momento, eu citei que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E falei que Jesus que falou essa fala. Alguns irmãos ficaram meio que chocados, né, pela fala que eu disse. Então, antes de me expressar sobre isso, vou dar só um exemplo, talvez os irmãos consigam entender antes de entrar em detalhes. Os irmãos já perceberam que quando canta um cântico antigo com a letra nova, que alguns cânticos são antigos, né, a melodia é antiga, mas a letra mudou. Os irmãos acabam, sem querer, os mais antigos, né, às vezes até citando a frase do cântico antigo. Por que isso às vezes acontece? Porque o que ele ouviu, aprendeu, cantou por vários anos, aquilo ficou arraigado no seu coração. E por mais que ele tente gravar a letra do cântico novo, sem querer, querendo ou não, ele começa a se lembrar, talvez, das frases, né, dos cânticos antigos. E tem hoje em dia vários cânticos com os mesmos sons, com a mesma melodia, e só mudou a letra. Por exemplo, eu gostava muito do cântico número 4 antigo. Os das antigas talvez vão se lembrar, né? Deus prometeu um paraíso
Hoje a letra mudou. Mas quando a gente ouve ainda esse cântico, querendo ou não, a gente acaba se lembrando de como ele era cantado. Por quê? Porque isso foi gravado na nossa mente. Então, essa minha primeira fala é só para os irmãos entender por que eu falei aquela frase. Porque está gravada na minha mente. Mas talvez o irmão se pergunte, mas como está gravada na sua mente se esse texto nunca existiu na Bíblia? Bem, esse texto nunca foi relacionado como um texto autêntico. A gente aqui não vai entrar em detalhes sobre a erudição do texto, mas eu vou mostrar para os irmãos que antigamente esses textos vinham nas nossas Bíblias, sendo que depois de algumas revisões mais recentes deixou de existir. Então aqueles mais antigos que lia esse texto na Bíblia, querendo ou não, às vezes faz uma citação. Foi o que aconteceu no meu caso. Eu vou mostrar para vocês agora nas Bíblias, que realmente vinham essas citações de Jesus. Essa aqui, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas cristãs. Os mais antigos, com certeza, talvez vão se lembrar, que é a tradução verde, né? É a tradução verde. E lá em João capítulo 8, realmente o capítulo 8 de João começa no versículo 12. Mas se os irmãos observarem, sempre veio o trago, né? Sempre trouxeram os versículos que foi tirado. Por exemplo, aí está a citação do 1 até o versículo 11. E nessa citação mostra exatamente Jesus falando aquela frase que eu disse, né? Aí no versículo 7, não sei se os irmãos vão enxergar, aí diz, né? Quando persistirem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhe que aquele que vós, que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Então, na tradução verde das Escrituras do Novo Mundo, né? Gregas cristãs, embora o texto não esteja no capítulo, né? Mas está na parte de baixo da Bíblia, trazendo essas informações. Então, aqueles que leram por muitos anos essas informações, querendo ou não, acaba gravando na mente. Mas talvez vocês possam dizer assim, mas essa Bíblia é muito antiga. Já tiveram várias outras traduções, realmente. Os irmãos se lembram daquela Bíblia que a gente chamava Bíblia de luxo, que vinha preta, vinha castanha. Nas bordas, né, da página da Bíblia vinha aquele efeito dourado. Uma Bíblia muito bonita mesmo. E durava bastante, né? Ela é uma revisão de 86. E lá no João capítulo 8, também na parte de baixo, vem trazendo. Vê se os irmãos conseguem observar. No versículo 7 diz também essa frase, Quando persistirem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes que aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Então o fato de eu ter citado essa frase é porque eu já li algumas vezes na Bíblia. Mas essa nossa agora revisada não tem. Mas acabei que veio na lembrança quando eu quis explicar um versículo da Bíblia, ok? Então essa é a explicação. Não vou entrar mais em detalhes porque não há necessidade. Muito obrigado a todos, meus queridos irmãos, por estarem aqui presentes. Que Jeová possa continuar abençoando a cada um de vocês. Eu gostaria de pedir que os irmãos possam se inscrever, se ainda não for inscrito, compartilhar, dar o seu like. E se tiver algum comentário significativo que vai nos fortalecer e encorajar, fique à vontade para fazê-lo. Muito obrigado a todos. Bom término de semana para todos. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.